E o presidente Lula embarca hoje para os Estados Unidos, onde fará o discurso de abertura de uma Assembleia Geral da ONU, fará a abertura, portanto, e será a primeira vez em que o líder brasileiro estará frente a frente com o presidente norte-americano Donald Trump, desde o início aí do desgaste da relação entre os dois países. E para comentar sobre esse tema, nós vamos conversar agora com a professora de Relações Internacionais, a Priscila Caneparo. Agradeço a sua participação pela primeira vez, então, sob o mesmo teto, né, Lula e Trump. Ele deveria, o presidente brasileiro, aproveitar toda essa situação, professora, para tentar fazer ali, conversar pessoalmente com Donald Trump, aproximar toda essa questão, ou ele não deveria fazer isso? O que a senhora imagina aí nessa abertura da ONU? Bom dia. Bom dia, Marcelo. Bom dia a todos que estão nos escutando, aqui nos assistindo. Então, essa semana é uma semana crucial, não apenas para o Brasil, mas para o contexto de relações internacionais mundanas, porque é a semana mais importante no cenário internacional que a gente tem, que é a reunião da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas. Lembrando sempre que o Brasil é o primeiro a palestrar por conta da sua importância nesse contexto de criação da ONU, mas dentro dessa perspectiva a gente precisa entender que é uma reunião muito emblemática para os estados levarem a sua demanda de fato, que eles estão trabalhando no cenário interno e no cenário internacional. Basicamente, quais são os pontos cruciais que importam para aqueles países? Então, de fato, nesse momento, é um momento um pouco conturbado para a gente ter relações bilaterais, principalmente em relação a estados que estão com um relacionamento um pouco mais conturbado, como é o caso do Brasil, como é o caso dos Estados Unidos. Então, eu acho extremamente complexo que, de fato, o Lula tenha uma reunião direta com o Trump, mas é um momento do Lula pavimentar caminho para que, em um segundo momento, ele consiga, de fato, ter essa reunião e essa relação diplomática um pouco mais abrandada com o presidente Trump. O que eu quero dizer? A fala do Lula ela não pode ser uma fala muito agressiva para que, de fato, a gente consiga chegar na Casa Branca e fazer, por assim dizer, um caminho para a negociação, um caminho para se reverter esse cenário, principalmente em relação ao tarifaço que o Brasil está sofrendo. Então, novamente, ainda que a gente observe uma imposição de um tarifácio numa perspectiva política, a gente sabe que o Trump é uma pessoa um tanto quanto instável, um líder tanto quanto instável, e que nada obsta que, de uma hora para outra, ele venha, de fato, a reverter essa posição em relação ao tarifácio brasileiro. Mas a gente também sabe que o Trump é um showman, que ele gosta de atenção, e se porventura o discurso do Lula for um discurso muito agressivo, o Trump não vai abrir as portas e não vai reverter sua posição. Diferentemente, se porventura o Lula venha com um discurso mais brando, venha com um discurso de entendimento e clarividência em relação à posição do Trump, e aí assim a gente pode observar um caminho mais concreto e que se chegue à possibilidade de uma reversão desse tarifaço. Professora, muito bom dia para a senhora também, bom falar mais uma vez com você por aqui. Bom, já houve uma sinalização, inclusive, que o Brasil teria barrado a participação dos Estados Unidos em uma reunião sobre democracia. O que isso já revela sobre o posicionamento da diplomacia brasileira, né? E até que ponto isso pode impactar em possíveis negociações, nos encontros bilaterais? Bom dia, Soraya. Bom dia novamente a todos que estão aqui. Então, basicamente, existem reuniões, só para a gente entender o que é isso, existem reuniões preparatórias para esse começo, né, de reuniões da Assembleia Geral. Então, são algumas reuniões pequenas que os estados se reúnem de fato para debater alguns temas que são caros para eles, como, por exemplo, é o caso da democracia em relação ao Brasil. Na verdade, o Brasil ele não vai barrar, ele não tem esse poder de barrar nenhum Estado, muito menos, né, o grande organizador, o grande sediador da Organização das Nações Unidas, que é os Estados Unidos. O que a gente observa, de fato, é que essas reuniões elas podem ocorrer ainda que os estados não deem resposta. Então, basicamente, o que aconteceu as reuniões ocorreram antes dos Estados Unidos darem a resposta, porque, de fato, o que a gente prioriza, e esse é o ponto central da diplomacia brasileira, é justamente uma questão do quê? Uma questão de se ter um aporte de cada vez mais a gente partilhar de uma ideia de cooperação internacional. Então, quanto maior for o número dos estados participando dessas reuniões, maior vai ser a consolidação dessa cooperação internacional. E é claro
que a gente tem que observar que, nesse sentido, se porventura a gente não esperou, e aí a face negativa disso, se a gente não esperou esse papel efetivamente dos Estados Unidos dar uma resposta, de fato existem dois caminhos de entendimento. O primeiro caminho de entendimento é que o Brasil desconsiderou a postura dos Estados Unidos e que, porventura, a gente possa nos levar a crer que o Brasil barrou os Estados Unidos dessas reuniões preparatórias. E o segundo ponto que eu acho ainda mais relevante é que os Estados Unidos talvez quiseram, de fato, obstar o desenvolvimento dessas conversas, porque daí a gente observa que, de fato, eles não deram resposta, quase que fazendo com que houvesse uma demora infundada para que se tenha o desenvolvimento dessa reunião. Então, são dois pontos que a gente tem que trabalhar de uma perspectiva bem concreta e observar se, de fato, algum deles vai reproduzir alguma fala concreta dentro da reunião, o que eu não acredito, Soraya. Acredito que vai ficar por isso mesmo e vida que segue dentro da Assembleia Geral. Professora, agora a pergunta do Acácio Miranda. Professora, bom dia. Prazer tê-la conosco mais uma vez. Você fez menção ao tarifaço e o presidente Trump, nos últimos tempos, até por pressão interna dos norte-americanos, vem diminuindo os itens que estão inseridos nesta lista. No seu entendimento, você acha que a pressão interna dos próprios norte-americanos e das instituições norte-americanas pode contribuir para que esse tarifaço acabe e pode contribuir até para esfriar essa postura do Trump em relação ao Brasil ou não? Ele não respeita as instituições, ele acaba atropelando as instituições internamente e externamente. Bom dia, Cássio. Eu acho importantíssima a tua pergunta, porque às vezes a gente acha que, de fato, existe quase que uma anarquia no governo do Trump, e não é bem assim. A gente precisa entender que o Trump ele vem de um setor muito diferenciado daqueles outros presidenciáveis e daqueles outros presidentes. Por que eu falo isso? Porque, historicamente, nós estamos acostumados a ter uma diplomacia tradicional, uma diplomacia pública, aqueles estados que conversam entre si, buscando o melhor caminho. Mas, em realidade, o Trump ele vem de uma perspectiva privatista. Ele vem, basicamente, de um corporativismo, ele vem de um mercado privado. E a diplomacia que ele faz é uma diplomacia muito diferenciada. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que ele se considera o majoral, de fato, mais importante, a pessoa mais importante, que todo mundo deve respeito, como se fosse um CEO de uma empresa, mas em contrapartida, Cássio, e esse é o ponto, não é que ele não deve respeito às instituições, é que, de fato, quando as instituições começam a colocar em risco a sua própria posição, a sua própria lucratividade, vamos pensar no movimento MAGA, por assim dizer, ele começa a recuar. Então, com certeza, respondendo diretamente a sua pergunta, com certeza, as únicas pessoas ou as únicas instituições que têm o poder de barrar e de fazer reversão em relação a esse cenário das tarifas são as instituições internas dos Estados Unidos, quando começam a colocar em risco os interesses do MAGA e do Trump. E o segundo ponto, obviamente, que é a grande base eleitoral dele, que são as grandes corporações, como, por exemplo, as Big Techs. No momento que elas começam a perder com esse tarifaço, o vídeo que aconteceu em relação à ruptura do Trump com Elon Musk, a gente começa a ter uma pequena reversão em relação justamente à posição do Trump. Por mais que aparente uma ruptura assim, frontal em relação ao Trump e Elon Musk, a posição do Elon Musk fez com que o Trump retirasse algumas tarifas em relação aos semicondutores que eles importam, que os Estados Unidos importam. Então, em relação justamente a esse ponto do tarifaço, não importa o que os estados de fato vão fazer, e principalmente no caso brasileiro, que é uma tarifa política pelas próprias palavras do Trump, não importa o que de fato o Brasil venha fazer em relação a concessões comerciais. O que vai importar é a pressão interna dos Estados Unidos e principalmente o quanto que o MAGA vai sair perdendo. Isso sim vai trazer uma reversibilidade para essa imposição de tarifas do que o Donald Trump vem ao longo do mandato impondo aos países, principalmente é o que interessa para nós, ao Brasil. Pergunta agora de Gesualdo Almeida. Professora, bom dia. Professora, a importância que os Estados Unidos têm para o Brasil é muito maior do que o Brasil tem para os Estados Unidos do ponto de vista da economia e inclusive de cultura. E as visões de mundo do Lula e do Trump são absolutamente diversas, sobre multilateralismo, sobre a China, geopolítica, meio ambiente, enfim, praticamente tudo.
É possível que nesse discurso do Lula ele possa defender os seus pontos de vista sem ser ofensivo, sem aumentar a fervura, sem aumentar a temperatura nas relações entre os dois países que já se encontram tão deterioradas? Bom dia, Gesualdo. Vamos por pontos aqui. A tua pergunta é muito importante, mas eu acho que a gente precisa entender o seguinte. O primeiro ponto, nas relações comerciais, de fato, existe um superávit para os Estados Unidos. Então, basicamente, a gente precisa entender que talvez, né, os Estados Unidos dependam mais do Brasil na perspectiva econômica do que o Brasil dependa dos Estados Unidos. Eu não quero dizer que o Brasil é mais desenvolvido, mas que, de fato, o Brasil conseguiria, talvez, pulverizar esses produtos que ele vende para os Estados Unidos em detrimento justamente de quem os Estados Unidos vai comprar. Tanto é verdade que a nossa economia nesse último mês não sofreu tanto quanto a gente imaginou que fosse sofrer em relação à balança comercial externa. Então, a gente precisa entender que talvez a nossa dependência dos Estados Unidos seja uma dependência colonial. O que eu quero dizer sobre isso? É uma dependência cultural, uma dependência de fato em relação a alguns temas que a gente consegue se dissociar. Tanto é verdade que essa é a grande preocupação de uma bancada que está contrária ao Trump. Eles entendem o seguinte: o Brasil é um país que vai conseguir pulverizar o seu mercado, as suas vendas internacionais, primeiro ponto, e é um país que, de fato, que talvez ele vai quebrar com essa brecha, né, histórica de colonialidade dos Estados Unidos e vai se ater muito mais à China, porque a China hoje é o nosso maior parceiro comercial. Então, o centro gravitacional de influência vai partir para o Oriente e essa é a grande preocupação, principalmente do Senado dos Estados Unidos. Mas é claro que, historicamente, como você muito bem pontuou, nós temos uma relação quase que umbilical com os Estados Unidos e é muito difícil quebrar, fazer uma ruptura institucional de uma hora para outra. E aí vem a questão do discurso do Lula. Existem duas visões de mundo apartadas, de fato, uma visão muito mais voltada do Lula para o multilateralismo, para uma defesa de Gaza, para uma questão em relação ao meio ambiente, para uma relação efetivamente em relação a valores democráticos, do que efetivamente do Trump. Essa é uma posição clara do Trump, uma posição contrária a esses institutos que eu acabei de falar, não sou eu falando, mas sim as próprias falas do Trump, mas existe sim um ponto que talvez exista uma convergência entre o Lula e o Trump, que é a forma que o Lula se expressa. O Lula é um bom comunicador, a gente pode não gostar do Lula, mas é inegável que ele é um bom comunicador, e se de fato ele trouxer alguns pontos com falta de ataque ao Trump, mas enaltecimento de algumas posições do Trump, que seja alguma outra que o Lula concorde, a gente já observa que de fato o Trump vai abrir um pouco as portas para que se tenha um relacionamento não amigável, mas diplomático com o Brasil. O ponto crucial, e aí a gente precisa entender, fazer um paralelo, por exemplo, da relação do Trump com o Putin, é que o Trump gosta de ser enaltecido. O Putin sabe enaltecer o Trump. Então, se o Lula tiver esse discernimento de enaltecer alguma outra política do Trump, vai facilitar o caminho justamente para que nós tenhamos o diálogo com os Estados Unidos. Não estou falando uma relação amistosa, mas uma relação diplomática, como, por exemplo, alguns outros países conseguem manter, ainda que tenham posições contrárias. O ponto central aqui é não ter uma fala agressiva, não ter uma fala de confronto, mas sim uma fala abrandada, defendendo os pontos brasileiros, mas, de fato, enaltecendo alguma outra política do Trump. Aí sim a gente vai conseguir um caminho muito frutífero para ter uma relação diplomática com os Estados Unidos. Professora, ainda pensando, o que pode acontecer durante essa semana, o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, desistiu não ir aos Estados Unidos depois de uma série de restrições impostas pelo governo americano, no deslocamento dele ali em Nova York. Então, ele desistiu de ir. A senhora acredita que a ausência dele, também de Fernando Haddad, possa comprometer a participação plena do Brasil? E mais, enquanto o presidente Lula estiver em Nova York, será possível mais sanções aos atores brasileiros por parte também do governo norte-americano? Bom, Soraya, vamos lá. Em relação ao ministro Padilha, ele entendeu não ir porque, de fato, os Estados Unidos têm uma soberania em relação ao visto, em relação à imposição justamente de uma não concessão de visto ou uma supressão em relação aos poderes amplos do visto. O que aconteceu em relação ao ministro Padilha foi que, justamente, ele não poderia se deslocar a ponto de se mover daquele quadrilátero, quase efetivamente, de onde se encontra a Organização das Nações Unidas em Nova York, Manhattan, em Nova York. Só que isso não é tradicional.
né, o tradicional e basicamente o que os Estados Unidos propôs a fazer em 1945 foi o seguinte: eu vou abrigar a ONU vai ter sede aqui no meu território e eu vou conceder os vistos, principalmente para que as reuniões da Assembleia Geral ocorram. Tanto é verdade que com esse posicionamento dos Estados Unidos, que é importante destacar, não foi apenas para o Brasil, né, de não conceder vistos ou de conceder vistos de uma maneira mais restritiva, faz com que a ONU repense a sua sede nos Estados Unidos e, em um futuro próximo, ela pense numa reunião da Assembleia Geral em outros lugares, como, por exemplo, na Suíça, já que a ONU tem o Palácio das Nações na Suíça. Né, tem algumas sedes da ONU, algumas filiais da ONU, vamos colocar assim, mundo afora, e uma das mais importantes é, de fato, na Suíça. Só que aí o ministro Haddad, existe uma perspectiva um pouco diferente. Ele teve seu visto renovado e ele escolheu não ir por conta de uma questão de política interna, por conta das discussões em relação ao imposto de renda, a isenção do imposto de renda. Mas eu não acredito que isso, de fato, vai obstar o posicionamento brasileiro ou o relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. Porque é uma questão que o Trump, a gente sabe, né? O Trump basicamente é de momento. O momento não é mais o Brasil. E eu não acredito que, ainda que nós tenhamos as falas do Marco Rubio, né, o secretário de Estado dos Estados Unidos, que nesse momento vão haver novas imposições e medidas contra o Brasil ou contra alguns brasileiros na reunião da Assembleia Geral. Porque o foco hoje não é, de fato, efetivamente o Brasil, mas sim, por exemplo, o que a Rússia está fazendo na Ucrânia e outros pontos, principalmente em relação a outros parceiros históricos dos Estados Unidos, como é o caso da Índia. Então, eu não acredito em imposição de novas medidas, porque a temperatura brasileira já baixou para os Estados Unidos. Perfeito. Conversamos então com a professora de Relações Internacionais, Priscila Caneparo. Muito obrigado pela participação conosco aqui, professora. Obrigada, bom dia para vocês. Bom dia.